Preparando o Domingo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, você que agora acompanha o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 30º Domingo do Tempo Comum. Prepare então o seu coração, prepare o ambiente, prepare a sua casa interior, porque é Deus que vai nos falar através da Sagrada Escritura, acreditamos nisso. É o Espírito Santo que inspirou os autores deste texto, que também hoje nos inspira a encontrar nele uma inspiração, uma motivação, uma alegria, uma vontade de viver, que a palavra de Deus pode sim nos ajudar a entender, a encontrar em um mundo tantas vezes marcado por tanta desilusão, tanto sofrimento, e aí a palavra de Deus é esse bálsamo. Por isso vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele vá preparando o caminho para aquilo que vamos escutar. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro do Êxodo 22. Assim diz o Senhor: Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao seu lado, não seja um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Esse é um texto que nós encontramos ali, naquelas passagens em que ocorre os 10 mandamentos, né? Moisés sobe a montanha, recebe tábuas da lei, e essa é a história que a Bíblia nos conta para nos indicar que a lei ela tem uma origem divina, ela não é feita apenas da vontade humana e por isso deve ser obedecida. Essa é a razão para que a história seja contada desta maneira, né? Não precisamos imaginá-la ocorrendo tal e qual a Bíblia descreve. A Bíblia usa imagens que querem manifestar ou ensinar uma mensagem que é aquela que devemos nos apegar, não a maneira como ela conta isso. Portanto, aqui temos um texto que é aquele que corresponde à compreensão das pessoas da época de Moisés, né, da época do povo que volta do exílio, melhor dizendo, em que Moisés é aquele que representa a tradição que transmitiu essas leis. Então, a tradição que transmitiu essas leis é uma tradição que a gente chama de mosaica, né, que veio de Moisés, mas elas se consolidam em um momento muito posterior, que é aquele que o povo volta do exílio. Mas esse é o contexto histórico dessas passagens. Mas tem outro dado histórico que também é importante e salta aos olhos, é que depois de fazer as recomendações desta lei, a gente percebe que aquilo que é dito como um castigo para quem não a cumprir, é um castigo que toca especialmente aos homens, porque vai dizer que vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Portanto, a gente percebe bem o quanto a sociedade daquela época, marcada por um patriarcalismo, isto é, onde o homem é aquele que recebe tanto as orientações divinas, como aquele que é responsável pela sociedade. Então, em uma sociedade como essa, em que a mulher não é contada, é claro que a punição recai sobre os homens e, logo, também a responsabilidade recai sobre eles. Isso é só uma maneira da gente identificar o quanto certas passagens bíblicas precisam ser lidas sobre esta ótica, o olhar, a lente masculina, porque é pela lente masculina que as palavras são ditas, para que elas possam também alcançar a sociedade inteira. Mas é isso que importa, que é a sociedade inteira que é atingida por esta recomendação da lei. Qual é a recomendação da lei? De proteger os mais frágeis.
E claro, numa sociedade patriarcal como aquela, a posição da mulher é uma posição de fragilidade, de dependência absoluta, e por isso mesmo, ela, quando se encontra em uma situação de viuvez, se encontra em uma situação de desproteção, né? Ela é desprotegida, de insegurança total. Da mesma forma, o órfão, uma vez que o pai é aquele que garante o seu sustento, a falta deste pai coloca este órfão à mercê, digamos, da escravidão, da miséria, como em algumas passagens bíblicas mesmo nós encontramos. Um texto que, por exemplo, o profeta Eliseu acolhe uma mulher viúva que temia que os seus 2 filhos órfãos fossem levados como escravos por um credor que vinha cobrar a dívida do seu marido morto. Então a gente vê o quanto a sociedade era marcada por esse tipo de relação, em que a mulher que ficava viúva e o jovem, a criança órfã, poderia ficar à mercê da cobiça, da usura daqueles que, né, de repente, pudessem se aproveitar daquela situação. Então vejam como esse é um texto que olha para a sociedade e vê aqueles mais frágeis, órfão, viúva e, claro, o estrangeiro. O estrangeiro também é aquele que não encontra, não tem apoio, porque ele não é dali. Ele não tem familiares que o defendam se por acaso a injustiça for cometida sobre eles. E olha que o texto desse texto bíblico vai legislar exatamente para proteger os mais frágeis da sociedade. Essa é a grande lição que esse texto nos dá, que independente do que ela diz e tal, como regra concreta, ela nos recorda isso. Deus convida cada um de nós a ter um olhar especial sobre aqueles que estão mais fragilizados pela estrutura, pelo tecido social. O texto não critica, não questiona o fato que a sociedade da época era organizada em torno da figura masculina, mas questiona que, apesar disso, esta situação, mesmo existindo, ela não deve ser causa de um esquecimento daqueles que são os mais frágeis. Então, não importa qual seja a estrutura social em que nós estejamos, é o olhar pelos mais frágeis, os pequenos, os mais desprotegidos, que a lei, qualquer lei, uma lei humana, uma lei divina, uma lei que seja justa, deve levar em conta. E aqui a gente vê como a Bíblia resume em 3 palavras aqueles que se colocam nessa categoria dos mais frágeis, dos mais desprotegidos dentro de uma sociedade: estrangeiro, órfão e viúva. Cada vez que a gente encontra essa frase, estrangeiro, órfão e viúva, a gente já sabe, a Bíblia está falando daqueles que são os mais desprotegidos, vulneráveis de uma sociedade. Quais seriam os da nossa, não é? Como a gente hoje chamaria? A gente sabe que a gente tem chamado de os excluídos, né? Os excluídos da sociedade são sempre os mais vulneráveis. Excluídos de tanta coisa, do acesso à saúde, habitação digna, olha as nossas favelas, não é? Sem segurança, sem esgotamento sanitário muitas vezes, sem transporte público de qualidade. Tudo aquilo faz dessas pessoas vulneráveis. E é por isso que o Senhor tem um olhar predileto sobre essas pessoas e convida a todos, não é, a tomar essa atitude de não ficar indiferente àqueles que dependem, ou que, melhor, aqueles que, pela sua condição social, precisam que tenham de cada um de nós um olhar particular. E o texto diz: porque sou misericordioso, portanto Deus haverá de escutar o grito daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. É Deus mesmo que escuta este grito. Também sejamos nós, como Deus, misericordiosos, tenhamos um ouvido sensível ao clamor que vem daqueles que mais vulneráveis esperam, não é? O melhor, necessitam que sejam também amparados por uma estrutura social mais justa. É claro que os textos que seguem vão nos ajudar a aprofundar essa nossa relação com Deus e este convite que Ele nos faz a viver como Ele, não é? Com um olhar misericordioso. E aí ele vai dizer assim no Salmo 17: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Isto é, se Deus tem um olhar especial por alguém numa sociedade, será pelos mais frágeis. E aqui a gente vê esse grito na boca dos mais frágeis. É dos mais frágeis que esse grito, como um clamor, chega até Deus. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Diante das injustiças do mundo, Ele não perde a esperança. É então assim que a gente pode continuar nas leituras de hoje, colocando também no nosso coração aquilo que São Paulo nos ensina na carta aos Tessalonicenses. E ele diz assim: irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas da Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim nós
já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor, né? E aí a gente vê como esse texto coloca Paulo naquela situação que a gente conhece, né? Deus está por vir, Jesus está por voltar, vivamos, portanto, como se não houvesse amanhã. É essa mesma situação que nós somos convidados, né? Vivamos hoje como se não houvesse amanhã, porque afinal, o modo como agimos, o modo como nos comportamos na sociedade, no mundo, é esse que vai ser aquele em que nos encontraremos quando Deus vier, não é? Nos pedir contas da nossa vida. Então é um convite a levar a sério esse chamado de Deus, não é? A proteger os mais pobres e pequenos, a olhar para o próximo como um semelhante, portanto, a quem eu também devo uma satisfação, porque diante de Deus eu darei satisfação do meu irmão, assim como ele perguntou a Caim, onde está o teu irmão, né? E cada um de nós tem esse compromisso. Sejamos então, portanto, misericordiosos, como Deus é misericordioso. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O Evangelho de hoje podemos dizer que é uma síntese daquilo que foram as primeiras leituras, porque afinal, depois desse desafio que os fariseus fazem a Jesus, ele responde da maneira mais simples possível. Não há como fugir do primeiro mandamento, querendo se refugiar, quem sabe, em qualquer outro, para se considerar justo, verdadeiro, santo, né? Como podemos dizer. Mas digamos assim que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos significa incluir o outro, né? Especialmente quando este outro é o mais frágil, como disse na primeira leitura, né? Não tome emprestado com usura, né? Se tomar um cobertor, lembre que pode ser o único que ele tem e não é digno, não é justo que por causa desta dívida ele passe a noite passando frio sem um cobertor. E esse cobertor é um símbolo para tudo aquilo que significa a dignidade humana. Isto é, tudo aquilo que possa arrancar do outro a sua dignidade, não importa quão justa possa ser, portanto, a dívida que este contraiu. A gente pode bem imaginar, não é? Se aquele toma emprestado e não devolve, é claro que ele contraiu uma dívida com quem, de repente, se sente no direito de ele tomar o manto. E Deus vai dizer, não, você não tem direito de tomar o manto se isso for a única coisa que lhe resta. Isto é, a nossa dignidade, a dignidade humana está acima de qualquer gesto que possa se assemelhar à cobiça ou à usura, o desejo ávido por acúmulo do dinheiro ou de qualquer outra coisa que possa ter como consequência a diminuição da vida do outro. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo faz a gente perceber que toda a sociedade precisava se organizar com essa consciência de que enquanto houver qualquer pessoa que não tenha o mínimo de dignidade na sua vida, qualquer riqueza será injusta, qualquer acúmulo será indigno, qualquer indignidade na vida de um irmão tornará indigno também aquilo que eu tenho acumulado. Dessa forma, toda riqueza será condenada quando ela for a causa da pobreza, da miséria ou da fome de qualquer outro seu irmão, seu semelhante. Não importa quão justo tenha sido o acúmulo, não importa quão justo tenha sido a maneira de alcançar a riqueza que você alcançou. É nesse sentido, portanto, que quando uma sociedade toma decisões justas no sentido de distribuir esta riqueza, no sentido de permitir que quem tem mais contribua mais para o bem comum, essa sociedade caminha na direção daquilo que é a vontade de Deus, né? Que todos possam ter o mínimo necessário, que a dignidade humana não falte a nenhum e a ninguém dentro de um país, dentro de uma sociedade, qualquer que ela seja. Então, possamos então nós, abraçando essa mensagem de Jesus, recordar que amar a Deus sobre todas as coisas é também fazer justiça, é promover a justiça no mundo.
Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo dom dos teus mandamentos, porque eles não são leis que nos oprimem, são leis que nos libertam do egoísmo, da usura, que nos abrem o coração para a fraternidade, para a vida em comum, que nos ajuda a compreender que é a misericórdia que deve prevalecer sobre toda a lei e que por isso a lei da misericórdia é aquela que realmente conta diante de ti. Ensina-nos, portanto, a viver como irmãos, amando-nos uns aos outros como tu nos amas. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica de hoje é refletir esta semana sobre quem são os vulneráveis, os mais desprotegidos em nossa sociedade. No tempo em que o livro de Êxodo foi escrito, o texto diz que eram os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, aqueles mais desprotegidos. Quais seriam as pessoas que mais precisam do amparo, da proteção e de um olhar misericordioso, cada um de nós, e que a lei possa protegê-los de maneira mais concreta? Faça a reflexão nesta semana, converse com os amigos, descubra quem na sociedade você acha que estaria sob este olhar. O clamor destas pessoas chegam até Deus, como diz o texto de Êxodo. Pesquise, tente desenvolver a sua sensibilidade social a partir da reflexão das leituras de hoje. Fica a dica. Preparando o domingo.